Olá, gente querida, olá, povo amado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e sua família, que aonde quer que você esteja, que o Deus Todo-Poderoso estenda sobre você a sua mão de poder e graça. Eu sou o pastor Ademir Pereira e esse é mais um podcast aqui no nosso canal, para você que me acompanha pelo YouTube, no nosso canal PR Ademir Pereira. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, então clica já logo no gostei, é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Para você que me acompanha também pelo Facebook, você pode clicar aí no curtir, no gostei. Para você que me segue no Instagram, @PR Ademir Pereira, e no Telegram, o meu canal PR Ademir Pereira. Você pode entrar lá no Telegram e se inscrever no meu canal. Eu tenho hoje uma palavra muito interessante para trazer para você e quero já começar lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 92. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Salmo 92, eu vou ler o versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Vou ler de novo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Preste muita atenção. A palavra de Deus, por diversas vezes, utiliza essa linguagem da natureza, das árvores, para se referir à nossa vida com Deus. O salmista, aqui em questão, ele está falando da vida do justo, da vida do servo e da serva de Deus. E ele compara a vida cristã com o cedro do Líbano. Eu gostaria de falar sobre essa árvore hoje para você. Você já ouviu falar no cedro do Líbano? O cedro é uma das principais árvores do Líbano. Na verdade, se você pegar a bandeira do Líbano, você vai observar que o cedro está inclusive nela, na bandeira do país. O cedro é um símbolo nacional. Todo o povo libanês tem uma estima, uma consideração, um apreço muito grande por essa árvore. Agora, a pergunta é: o que tem a ver a vida do povo de Deus, a vida do justo, com o cedro do Líbano? Que tem a ver uma coisa com a outra? Ou talvez você nunca nem tenha visto um cedro. O cedro brasileiro, que tem na região da Amazônia, não é exatamente igual ao cedro do Líbano. Por isso a palavra de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Especifica qual é o cedro que a palavra nos compara. Pois bem, eu vou lhe explicar o porquê desta comparação. Afinal, na palavra de Deus não existem detalhes sem explicação. Quando você lê na palavra algum tipo de detalhe, neste detalhe tem alguma explicação. Vamos começar pelo crescimento. O crescimento do cedro do Líbano é muito curioso, porque é um crescimento lento, mas ao mesmo tempo que lento, é um crescimento consistente. O Líbano, o cedro do Líbano, melhor dizendo, é uma árvore que pode chegar, pasmem-se, a 40 metros de altura. Essa árvore pode atingir 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Já imaginou? Você já viu uma árvore dessa altura? Pois é, o cedro do Líbano pode chegar a esse nível, mas isso não acontece da noite para o dia, não. Olha que coisa interessante, que fato curioso. Nos primeiros 3 anos de vida, o cedro do Líbano, ele cresce
apenas 5 centímetros aproximadamente, o que é praticamente nada. O que é 5 centímetros para uma árvore? Agora, o mais interessante é que enquanto a planta cresce nos primeiros 3 anos 5 centímetros, as raízes deste cedro crescem 1,5 metro de profundidade. Olha só, 5 centímetros para cima da terra, mais 1,5 metro para dentro. Ou seja, o crescimento do cedro do Líbano é muito maior para dentro da terra do que para fora dela. Quem olha para um cedro nos 3 primeiros anos, vê apenas uma plantinha e não dá nada por essa plantinha. Não imagina o tamanho do milagre que está acontecendo debaixo da terra, o crescimento que está tendo debaixo da terra. Quando chega o 4º ano de vida, o cedro do Líbano começa então finalmente a crescer. Mas mesmo assim ainda é um crescimento lento. Ele vai crescendo em média 20 centímetros por ano. Vai crescendo lentamente, gradativamente, até que chega a hora que o cedro dispara a crescer e pode chegar a 40 metros de altura. Quando está começando a entender? Está começando a pegar aí por que Deus nos compara com o cedro do Líbano? A vida cristã, minha gente, é assim. Quando uma pessoa se entrega a Jesus e começa a caminhada com Deus, o que todo mundo quer? A gente quer crescer, a gente quer aparecer, a gente quer ser promovido diante das pessoas, queremos que todos nos vejam, nos enxerguem como pessoas cheias da graça, cheias da unção de Deus. O novo convertido geralmente é afoito por esse crescimento, anseia por esse crescimento. Mas, na verdade, nos primeiros anos da vida cristã, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Que criemos raízes profundas, tal qual o cedro do Líbano. Se você está me assistindo agora e você está nos seus primeiros anos de caminhada com Cristo, deixa eu te dar um conselho. Eu sirvo a Jesus desde a minha infância e exerço o ministério pastoral já há mais de 15 anos. Eu posso te aconselhar, se você quer crescer na vida com Deus, se você quer crescer na jornada com Cristo, o meu conselho é: crie raízes. Criar raízes em Deus, criar raízes na palavra, criar raízes numa igreja onde você seja bem alimentado. Me preocupa ver hoje que muitas pessoas já não têm mais essa vontade de congregar em algum lugar. Antigamente, as pessoas carregavam com orgulho a carteira de membro de uma determinada igreja. E para quem perguntasse, ela respondia: eu sou membro da igreja tal. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm feito um mau uso da internet, um mau uso da TV, do rádio, das mídias em geral. Porque muitas pessoas acham que pelo fato de ter pastores na internet, pastores na TV, pastores no rádio, elas não precisam criar raízes em uma igreja. Elas não precisam buscar a Deus na igreja. Quando eu quiser, eu ligo na TV e assisto. Quando eu quiser, eu procuro na internet e assisto. É mais ou menos assim. Quando eu estiver com fome, eu ligo para uma pizzaria e eles entregam aqui para mim. Não, a vida cristã não é assim. Se você quer crescer na sua vida com Deus, você tem que criar raízes. Não se preocupe com o crescimento. O crescimento virá na hora certa. Vou repetir. O cedro do Líbano, nos seus 3 primeiros anos de vida, ele cresce 1,5 metro de raiz. E ao mesmo tempo que ele tem 1,5 metro de raiz, ele só tem 5 centímetros de altura. Quem olha para o cedro, não dá nada para ele, é uma plantinha qualquer. Talvez quem está olhando para você
não está imaginando o potencial que você tem, não está imaginando aonde você vai chegar. Mas se você está criando raízes, não tenha dúvida, você vai crescer e muito. Sabe qual que é um outro detalhe interessante sobre o cedro do Líbano? É que as suas raízes nunca param de crescer. Nos 3 primeiros anos, a raiz já tem 1,5 m, mas mesmo depois do 3º, 4º, 5º ano, as raízes continuam crescendo. A maioria das árvores, elas têm raízes que crescem até encontrar a rocha. Quando as raízes das árvores encontram a rocha, elas param de crescer. Esbarrou na rocha, para de crescer a raiz, fica por ali. O cedro do Líbano não. A raiz do cedro, ela vai crescendo e crescendo e se aprofundando, e quando ela se encontra com a rocha, ao invés de parar de crescer, essas raízes abraçam a rocha. E isso faz com que a árvore se torne ainda mais resistente. Por que que um cedro do Líbano resiste às terríveis tempestades, ventanias e a tantas outras coisas, fatores da natureza que derrubam árvores? Você sabe que qualquer chuva de 50 km por hora, qualquer ventania de 50 km por hora, quebra árvores. Mas o cedro não. O cedro resiste a violentas tempestades, porque ele aprofundou suas raízes e as abraçou com a rocha. Minha gente, a gente conhece a rocha. Eu sei quem é a rocha. Você sabe quem é a rocha? A palavra de Deus que não mente diz em Isaías 44, verso 8: há outro Deus além de mim, diz o Senhor? Não, não há outra rocha que eu conheça. Jesus uma vez contou uma parábola muito interessante, e ele disse naquela parábola que há 2 tipos de pessoas: aqueles que edificam sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia. Uma casa edificada sobre a rocha pode ser absolutamente igual à casa edificada sobre a areia. Pode ter a mesma planta, as mesmas aparências, os mesmos aspectos, mas na hora da tempestade é que você percebe a diferença. Aquela que foi edificada sobre a rocha sobrevive os vendavais, sobrevive às tempestades. Você sabe por que tem muitas pessoas que se afastam da fé? Sabe por que tem muitas pessoas que saíram da igreja nesse tempo de pandemia? Tem muitas pessoas que não querem mais ouvir falar em Jesus. Sabe por quê? Porque não criaram raízes em Deus. E quando você não cria raízes, a hora que vem a tempestade, a hora que vem o vendaval, você não suporta. Eu vou terminar esta minha fala. Deixa eu beber uma água aqui. Eu quero falar ainda sobre o cedro e te falar um detalhe interessante sobre esta árvore que a palavra de Deus é que nos compara com ela. Quando você vê o que disse Jeremias capítulo 17, o Jeremias também está falando de uma árvore. E como a palavra fala muito sobre o cedro, eu acredito que seja exatamente do cedro do Líbano que Jeremias estava falando quando escreveu capítulo 17, versículo 8. Vamos ler o 7 também. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A última característica do cedro do Líbano que eu quero passar para você é que pelo fato dessa árvore criar raízes tão profundas, ela deixa de depender das chuvas. Para o cedro, tanto faz se choveu ou se não choveu. Ele bebe das águas dos lençóis freáticos. Então, aprenda mais essa. Nós não podemos viver dependendo das circunstâncias à nossa volta. Tem gente que ela só está feliz se tudo estiver bom à volta dela.
Se à volta dela as coisas não estão indo bem, aí ela fica triste, aí ela não quer saber de buscar a Deus. Quem tem raízes profundas, não depende de circunstâncias positivas, não depende de circunstâncias favoráveis para seguir na sua caminhada com Deus. Eu termino lendo de novo, Salmo 92, verso 12. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. O justo crescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Eu profetizo sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Você vai crescer em nome de Jesus. Você vai crescer como o cedro do Líbano. Você não vai ter medo das vendavais, das tempestades, dos temporais. Você vai beber das águas do Espírito Santo de Deus, das águas vivas do Espírito Santo. Você vai atingir um nível que você jamais imaginou. Você vai chegar onde ninguém imaginou que você chegaria. Mas não se esqueça, isso só vai acontecer se você criar raízes em Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Eu sou o pastor Ademir Pereira, esse foi mais um podcast. Se você gostou, clica no gostei, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.